Pronto aí, pessoal? Bora lá? Na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo francês medieval chamado Pedro de Lardre. Ele viveu de 1079 a 1142, portanto a transição ali do século XI para o século XII. Ele é famoso muito mais por conta de sua vida amorosa do que por conta de sua filosofia. Ele era professor e nessa época que o professor fazia voto de castidade. Você não podia ter relacionamentos. E ele acabou se envolvendo com a aluna. Se envolveu com a aluna e deu BO. Porque a partir desse BO, ele acabou casando com ela secretamente, o tio dela descobriu, mandou os capangas dele lá e essa história trágica de amor. E os dois acabou, cada um indo para um convento diferente, passou o resto da vida trocando cartas de amor. Mas ele também desenvolveu muitas ideias e teorias interessantes aí no campo da filosofia. Uma delas é a centralidade da razão. A razão junto com a fé são os dois. É muito preconceituoso, não é? Na Idade Média nós vivíamos, ou as pessoas naquele tempo viviam num contexto completamente diferente desse nosso, né? A religião ali era muito dura, muito rígida, e a maior parte da população era cristã, católica, né? Então a moral religiosa ela tinha uma força muito grande sobre a vida das pessoas, principalmente de pessoas, né, com alto poder. No caso dela, como ela era mulher, nessa época a mulher sequer estudava. Então, se ela estudava, era sinal de que ela já era de uma classe abastada. Ou seja, ela era filha de alguém muito importante, tinha parentes importantes, por isso ela teve condição de ter acesso ao estudo, porque as mulheres nem tinham esse tipo de educação. As escolas eram só para os homens. E geralmente eram escolas com formação religiosa, chamado espírito, que é chamado de escolástico. As primeiras escolas foram criadas ali por Carlos Magno, na transição do século VIII para o século IX, e as primeiras universidades posteriormente. Então quem tinha acesso a isso era só quem estava estudando para a gente ser religioso, para ser padre, para ser freio, ou pertencer a alguma ordem religiosa, ou a algum grau da hierarquia da igreja. Então eram só essas pessoas que tinham acesso. Raramente mulheres podiam, a não ser que fossem mulheres de condição econômica um pouco mais abastada. Então, no caso, aí, provavelmente ela tinha essas condições econômicas, e o tio dela, por conta da questão da honra também, porque ele teria desvirginado ela, não poderia ter feito isso, mandou castrar. E eles acabaram, os dois, ficaram muito apaixonados, foram para o convento e ficaram trocando cartas até o fim da vida. Agora ele vai falar sobre a questão da centralidade da razão. A razão é fundamental para a gente compreender os dogmas de fé. Então, para ele, a fé e a religião não precisa ser algo absurdo, misterioso. Nós podemos, com a razão, compreender os dogmas e as verdades da fé. Então, é possível perscrutar. A razão é fundamental nesse processo. Então, ele vai falar que a dúvida é fundamental para a gente compreender aquilo que a gente acredita. Ele vai na mesma linha de Santo Agostinho. Crer para compreender e compreender para crer. Ou seja, você vai usar a razão para compreender aquilo que você acredita, aquilo que você tem fé. Ele começa com a dúvida como um caminho para a verdade e não tinha medo da contradição. A dialética era algo muito importante no pensamento dele. Ele, inclusive, vai pegar os textos bíblicos, os textos dos grandes teólogos cristãos, e vai mostrar, peraí, tem um monte de contradição aqui, como é que a gente resolve essas contradições? E aí ele fala para os alunos dele usar a razão para poder resolver. Como é que você vai resolver isso aqui? Essa aparente contradição que é na Bíblia. Porque tem vários textos bíblicos que são contraditórios, que entram em confronto com outras partes. Assim como também vários pensamentos teológicos que são contraditórios. E aí, para ele, a razão é fundamental para resolver essas contradições. Na verdade, a razão vai tentar aí fazer um malabarismo retórico para tentar, de alguma maneira, explicar. A sua obra principal chama Sic et Non, onde ele apresenta isso. Ele apresenta várias contradições da Bíblia, várias contradições de teólogos, e vai tentando, com a razão, resolver essas contradições, mostrando que a contradição é só algo aparente, que na essência a verdade está ali, por detrás dessas aparentes contradições. Ele vai usar esse método dialético, que é o confronto, a oposição de ideias, a oposição de contradições para poder resolvê-las. Ele não foge das contradições, como a parte dos teólogos e dos pensadores.
Eles tentam fugir de todas as formas quando percebem o texto bíblico ali que aparentemente está contradizendo alguma verdade de fé. Hoje em dia os pastores fazem isso, tem muitos religiosos de forma geral. Fora desse confronto para ele, não, é preciso você enfrentar essas contradições, porque enfrentando com a razão você pode compreendê-las e assim chegar à verdade por detrás dessas aparentes contradições. É possível fazer uma harmonização dessas contradições através dessa dialética, do confronto, não fugindo. Ele vai elaborar uma teologia da intenção, até então não existia a questão da intenção. O que importava era o ato. O ato que você fez é bom ou mal? Aí ele vai desenvolver uma teologia chamada teologia da intenção. Não. Pode ser que você fez uma coisa má, mas com uma boa intenção. Você fez o mal sem querer. Isso. A intenção era boa, mas aí saiu uma merda. Nesse caso, né, você pode até ter errado, pode até ter cometido um pecado, mas o pecado é menor, porque se você tivesse feito de propósito. Entendeu? Se você faz uma merda, uma cagada, comete um pecado de propósito, é de uma forma, é mais grave. Se você tem uma intenção boa e faz sem querer aquilo, aí é menos grave. A mesma coisa, fazer o bem. Se você faz o bem com a intenção boa, beleza. Agora, se você faz o bem com a intenção má, aí isso é pecado. Não é bom. Exatamente. Tem gente que faz bem, principalmente político. Né? Você acaba de passar por um processo eleitoral aí, o político faz o bem, né? Ajuda as pessoas, mas a intenção dele é boa. Por que ele está ajudando? Tem interesse. Ele está ajudando, ele quer ganhar um voto. Porque ganhando um voto ele vai ser eleito, ele pode subiar o dinheiro público. Então, mesmo fazendo uma coisa boa, se a intenção for má, aquela coisa não vai ser boa. Agora, se você fizer uma coisa má, mas sua intenção é boa, você pode até ser punido por Deus, né, no julgamento, porque ele está pensando aqui numa perspectiva teológica. Você pode até ser punido, mas a sua pena será menor do que a gente fez por maldade. Então, isso está no campo da ética e da moralidade, né? Ele vai falar que a culpa aí, ela depende da intenção. A culpa pode ser maior ou menor, dependendo da sua intenção. Se sua intenção for boa, beleza. Se sua intenção for má, aí escolha. Não tem saída para a sua ação, mesmo ela sendo boa. Aí vai ser errado o que você fez. Ele vai fazer uma crítica ao realismo. O realismo é uma corrente filosófica desenvolvida desde Platão. Ele vai dizer que os universais, a disputa dos universais, a questão dos universais é uma questão entre a relação das palavras e as coisas. Qual é a relação da palavra mesa com o objeto mesa? A palavra é a coisa, a palavra é só um nome para diferenciar as coisas. Só um nome. A palavra é uma ideia eterna que existe desde sempre e que era um modelo para isso aqui foi de ser feito. Platão defendia o realismo chamado de realismo exagerado. Tudo que existe nesse mundo sensível é uma cópia de ideias, o mundo das ideias, o mundo perfeito. Então, por isso que tudo desse mundo é imperfeito, porque a cópia nunca sai como o original. Isso aí do Platão aí entra o nome de mundos sensíveis. Mundo sensível é esse, é o mundo das ideias, muito inteligível. Se você for levar assim em consideração, tem sentido essas ideias aqui, tá? Tem. Então, o cristianismo vai pegar essas ideias de outra forma. O cristianismo, Deus, antes de fazer esse mundo, ele pensou naquilo que ele ia fazer. Então essas ideias já existiam desde sempre na mente de Deus. Então o ser humano, essa ideia é universal, compreende todos nós. Antes de Deus fazer o primeiro ser humano, ele já tinha ideia de ser humano na mente dele desde sempre. Porque Deus é eterno, Deus não muda. Deus não é antes, agora, depois. Deus não está submetido ao tempo. O tempo também é uma criatura divina. Deus está além do tempo, ele é eterno. Então Deus pensou da perspectiva cristã. Então a ideia sempre existiu na mente de Deus. Então a ideia de mesa já existia na mente de Deus, de cadeira, de tudo que existe nesse mundo já existia antes de existir. Na mente de Deus, desde toda a eternidade. Isso é o realismo. O Pedro Abelardo é contra o realismo. Para ele, né, esses universais, essas palavras gerais, mesa, cadeira, o ser humano, essas palavras gerais são só conceitos mentais. Não existe no mundo fora desse, não existe na mente de Deus e no mundo das ideias. Existe na nossa mente. Nós, ao entrarmos em contato com as coisas, a gente abstrai a ideia dessas coisas. E esse conceito passa a habitar na nossa mente. Então é um conceito mental para ele.
Então ele era meio que cético em relação a Por isso. isso que Deus deu a inteligência para o homem criar as coisas. Porque isso aqui foi feito com o homem. Pedro Belar está mais nessa perspectiva aí, né? Que tudo aqui que existe nesse mundo é feito pelos seres humanos. As coisas que estão além desse mundo estão na perspectiva de Deus e muitas vezes não é compreensível para a razão humana. Né? Por mais que ele defenda a razão humana para a gente compreender a fé, tem coisas que são incompreensíveis. Não dá para a gente saber as ideias de Deus. As ideias de Deus tinha desde o princípio. Dá para saber as ideias que nós temos, que são os conceitos que a gente abstrai da realidade. Então, ele vai defender essa posição na disputa dos universais. Ele vai se envolver em algumas tretas sobre a Trindade, um só Deus e três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai tentar explicar a Trindade de forma racional. E ele se envolve em um monte de contradição. Olha só, ele que queria resolver as contradições, ele começa a se envolver em um monte de contradição e as ideias dele foram condenadas pela igreja, por heresia, porque ele estava tentando perscrutar o mistério da fé. É algo inconcebível, algo ininteligível, impossível de ser compreendido pela razão humana, o fato de Deus ser uma só pessoa, um só Deus, né, em três pessoas. Um só Deus em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, né? É um Deus, mas se manifesta em três pessoas. Ele tentou resolver isso de forma racional e se envolveu em algumas contradições. A igreja até mandou queimar as obras dele como uma teologia escolar. A igreja falou: isso aqui não está de acordo com o que ensina, né, a teologia da igreja. Né? Então, ele foi acusado de heresia, além de ser castrado, né, acabou também sendo condenado dentro da teologia da igreja, acabou se transformando aí num dos teólogos oficiais da igreja, como vai se tornar depois dele, influenciado por ele em muitos aspectos, São Tomás de Aquino. Então ele teve a relação de amor nessa relação com Heloísa, com quem ele trocou cartas depois que foi castrado por Tivelo, né, amando do tio. Então, lembrado menos por sua filosofia do que por seu trágico romance com a aluna Heloísa, ele foi, apesar disso, um pensador notável. Né? Era um aluno brilhante, frequentou a escola da Catedral de Notre Dame, na França, era francês, tornou-se um professor muito carismático e se envolveu com a aluna, né? São 2 anos, ele montou sua própria escola. Isso, já tinha a própria escola, com 22 anos de idade, né? Era um prodígio aí, né? Um gênio precoce. E acabou tornando-se diretor depois da faculdade, a escola de Notre Dame, né? Em 1115 depois de Cristo. Então, renomado pela habilidade no argumento, Abelard resistiu à crença popular nas formas universais, que é o realismo, né? De que existem na mente de Deus ou no mundo das ideias, herdadas de Platão, depois continuadas por Santo Agostinho, que era um teólogo importante, declarando aí que temos como termos como carvalho ou mesa do ser humano são apenas palavras, conceitos que existem na nossa mente, que a gente abstraiu das coisas. Que não denota nada real. Não existe independentemente da realidade. Né? Existe, na verdade, na nossa mente. Essa é a questão. Qual é a relação das palavras e as coisas? As palavras existem independentemente das coisas, as palavras são só nomes para as coisas, as palavras são conceitos mentais. O nominalismo vai dizer que as palavras são só nomes, palavras ao vento, flatus vossos, em latim, quer dizer palavras ao vento. Ou seja, a palavra não tem nada a ver com a coisa. A gente inventa nomes, né, para as coisas, tanto que os nomes divergem. Para nós é mesa, mas no inglês é table. Cadeira, no inglês também tem nomes, no inglês chair, né? Então, são só nomes. O nominalismo. Para o conceitualismo, é um conceito mental. A gente abstrai essa ideia e passa dentro da nossa mente. Para os realistas, existe independentemente das coisas. Se tudo deixar de existir, se todas as mesas, cadeiras, seres humanos, carvalhos deixarem de existir, essa ideia continua existindo, ou na mente de Deus, ou no mundo das ideias. Então, essa história aí foi fatos reais? Isso é real, baseado em fatos reais. Com essas cartas se trocaram entre eles? Existem cartas aí que mostram uma relação complexa daquele período histórico entre razão, fé e amor. Um relacionamento amoroso. Ele também ficou muito mal depois disso, porque ele era um sujeito que tinha uma fé fervorosa,
por mais que ele fosse filósofo e acreditasse na razão, ele acreditava também em Deus. E a teologia da época, a teologia moral, era muito rígida. Então a questão da abstinência sexual era algo muito exigido, principalmente para professores e pessoas religiosas. Porque o professor era praticamente um religioso. Ele dava aula sempre nas escolas das igrejas, que eram as universidades, depois viraram as primeiras universidades. Então, essa história aconteceu porque pela data ali, no ano ali, em 10. É a Idade Média isso aqui, né? 1079 e 1142. Entre o século XI e XII. Existir dessa época aí. Ué? Eu achei que carta ia vir. Não, Depois. a carta existe, na verdade, desde a invenção do papel, da escrita, né? A escrita sempre como troca de carta, desde que se inventou a escrita. Os primeiros papiros, né, os papéis ali, no mundo antigo. As primeiras formas de escrita não eram em papel, então não tinha tanta possibilidade de transmissão assim. Apesar de que se escrevia, né, em tabuinhas, em argila, pedra, mas isso era mais complicado de você transportar, dependendo do tamanho do escrito. Depois que passa para o papel, algo muito leve, era fácil de transportar e começou a criar essas trocas. A Bíblia, que é muito mais antiga que isso, é cheia de cartas. No Novo Testamento, são 27 livros. Dos 27, 13 ou 14, se eu não me engano, são cartas. Isso aí, a Bíblia também ela tem várias transformações, né? Sim. Ao Ao longo do tempo, teve mais em questão sobre quais são os livros que são admitidos como revelados ou não, né? Tem essa discussão até hoje. Há uma divergência entre católicos e protestantes, né? Os católicos têm 73 livros na Bíblia dos católicos. Os protestantes só têm 66. Então tem divergência. E tem também a divergência também em relação ao dízimo, né? Sim. Fala assim. A interpretação dos evangelhos protestantes geralmente é mais literal. Eles interpretam o dízimo como 10% certinho. Os católicos já são mais flexíveis nesse sentido. Eles não interpretam todos os textos de forma literal. Eles interpretam de forma figurada o dízimo como uma oferta, uma doação, um compromisso que você faz de ajudar a igreja e o culto, né, que você participa. Você acha que daqui um tempo, daqui um tempo, os biólogos, os cientistas, acham alguma coisa, alguma parte faltando, alguma coisa escrita da Bíblia, velha, antiga, Faltando não, não tem parte faltando, né? Mas acho, na década de 50, achou os textos em plano que confirmou. Confirmou praticamente quase toda a escritura, né? Textos que talvez sejam os mais antigos, que se tem registro palpável, material, chamado as histórias de Qumran, da luta de Qumran, na região do Oriente Médio, os livros escritos lá, antiquíssimos, né? Do século II a.C. até o século II depois de Cristo. São os textos materiais mais antigos. E confirmou que a Bíblia, de fato, apesar de ter alguns trechos, tem, né, divergências também, tem alguns, por exemplo, tem um trecho lá que foi mudado com o tempo, para poder reforçar a ideia da Trindade. Essa ideia de Trindade não existia muito bem explícita na igreja primitiva dos primórdios, não. Essa ideia vai sendo maturada com o tempo. Por isso que eles vão começar a defender que eram só Deus em 3 pessoas. Aí eles alteram um trecho de um livro do Novo Testamento, que é um trecho hoje essencial para a doutrina da Trindade. Né? Algumas partes são alterações. Tem a questão de tradução, de interpretação. Tem palavras que o sentido se perdeu, aí você faz uma tradução que é uma suposição de que seria o significado daquela palavra. Não tem esses problemas, né? Compreender aí, pessoal? Alguma dúvida? Onde eu encontro a fonte sobre o Pedro Abelardo? Ali tem uma. Eu gosto de depois dar algum livro. Você tem chat GPT? Não. Aplicativo. Você jogar no Abelardo vai sair. O chat GPT é um aplicativo, né? Eu vou abaixar ele depois.
Baixa tem ele nenhum e joga lá. deles, né? Sabe que a filosofia de Pedro Guerra isso? É, senhor. Pelo que não tem nenhum registro dele de uma pintura. Pintura não fez. Nenhum Como era o Pedro Guerra? É. Tem escrito, né? Os escritos dele, as cartas atestaram, os livros no SIC, etnon, que significa sim, não. A teologia escolar, ou seja, a teologia da escolástica, que é o período em que ele viveu, são obras dele que ele escreveu e existem. Né? Pronto, agora imagem, né? Porque naquela época não tinha foto, né? As pinturas naquela época não eram nem tridimensionais, né? As pinturas com perspectiva vão surgir na época do Renascimento, a transição ali da Idade Média para a Idade Moderna. Então as pinturas eram bidimensionais. Não tinha essa perspectiva de profundidade ainda nas pinturas. Então, se fizesse um quadro dele, ia ficar um pouco estranho, que é um quadro bidimensional. As pinturas daquela época, inclusive as pinturas religiosas, que a igreja sempre usou, pintura religiosa, a igreja católica, eram todas bidimensionais. Não tinha essa perspectiva de profundidade que começa a partir do Renascimento.